Pode deixar naquele slide ali, o último, faz favor. Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com cada um neste momento e todos os dias que ainda nos restam de vida, porque se Ele nos deixar, certamente o nosso caminho final não será caminho de alegria, mas um caminho de tristeza. Então que esse Espírito conduza o nosso coração, a nossa vida, e que nosso coração também esteja disposto para Deus.
movido pelo poder do Espírito, coloque o seu coração à disposição de Deus. A sua mente, a sua alma, coloque à disposição de Deus. Porque nós podemos reter algumas coisas. Não retenham nada com Deus, mas sejam dedicados e consagrados a Ele. Irmãos, nós acabamos de cantar, enquanto alguns talvez acham que hino no culto ele serve para encher linguiça, mas na verdade não, através dos hinos nós queremos ensinar alguma coisa. Nós queremos gravar na mente de vocês algumas coisas. Nós queremos cantar e ao mesmo tempo professar a nossa fé e aquilo que o nosso coração está disposto a enfrentar. Ali nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Beleza, essa parte está tranquilo, né? Levarei eu também minha cruz. Essa frase nos compete agora a cada um responder. Eu quero realmente carregar a minha cruz? Eu estou disposto a carregar a minha cruz? Enquanto se diz por aí e se ensina a teologia da prosperidade, que filho de Deus não pode sofrer, não pode ter nada, Deus é obrigado a atendê-lo constantemente, nós acabamos de cantar outra coisa, eu vou carregar a minha cruz. E estamos dispostos a carregar essa cruz até o fim? É o que nós chamamos de teologia da cruz. É a teologia que nos reflete e nos remete à cruz. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele chamou a cruz. Quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz não é simplesmente dizer eu acredito, mas é lá quando as coisas estão feias, quando há perseguição, quando há tentação, quando há falta de dinheiro, quando há falta de trabalho, quando as pessoas zombam da sua cara por ser cristão, é lá que eu carrego a minha cruz. É lá que eu continuo firme na fé em Jesus. E esses momentos de provações, até mesmo, nós podemos dizer que todos nós passamos. Todos nós enfrentamos na vida momentos de que nós temos que provar que estamos dispostos a carregar a cruz. Seja ela qual for. A única coisa que nós não podemos fazer é negar a nossa fé. Nós podemos perder uma perna, 2 braços, podemos perder a cabeça, mas não podemos perder a fé. Isso é carregar a cruz. E estou disposto a carregar a minha cruz até trocar por uma coroa eterna? Pensemos sobre isso. Nós estamos hoje olhando para uma cruz. Nós estamos refletindo sobre alguém que foi pregado numa cruz. Pregar em cruz naquela época, isso era muito comum. Milhares de pessoas já haviam sido pregados na cruz antes de Cristo. Mas nesse dia, entre 2 ladrões, aquele que foi pregado na cruz tinha algo especial. Ali ia acontecer a transformação da humanidade. Ali acontece a transformação daquele que acredita em Jesus como Senhor, Filho de Deus e seu Salvador. Se nós pudéssemos usar uma palavra para resumir esse dia, a obra de Cristo, que palavra nós poderíamos usar? Poderíamos usar várias. Sofrimento, dor, angústia, abandono, morte. Quem sabe vocês teriam outras palavras. Todas estão certas. Mas há uma palavra que traz todo o sentido, desde a concepção de Jesus até a sua morte, até o seu sepultamento, que faz todo o sentido.
amor de Deus. O amor. O amor de Deus por todos nós. Esta é a palavra que, na minha visão, resume toda a obra que Cristo realizou. Pregado naquela cruz, Jesus disse algumas palavras, algumas frases. E foram 7 palavras ditas naquela cruz, naquele dia. E nós queremos pensar em cada uma delas nesse momento. Então, essas palavras, algumas nós lemos hoje no Evangelho, outras foram pegas de outro local dos Evangelhos, mas todas constam na Escritura. E vamos refletir então em cada uma delas. E nós queremos começar com a primeira palavra que Jesus disse naquela cruz. Sobe-te daí, se é que pode! Desce daí! Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, mas não podes descer dessa cruz. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Escutem. Ele está rezando por vós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem além de Jesus é capaz de sentir esse amor? Nós, quando somos humilhados pelas pessoas, nós revidamos. E muitas vezes revidamos de maneira rude. Muitas vezes temos vontade de partir para vias de fato. Mas ali Jesus agiu de maneira totalmente inesperada por aqueles que estavam ali. Como seria diferente, até mesmo na igreja, se procurássemos seriamente esse princípio de amar incondicionalmente? O mundo está nesse caos que estamos hoje, porque as pessoas não seguem o verdadeiro amor. E não querem seguir. Nós vemos leis e mais leis sendo aprovadas para que cada vez mais a palavra de Deus seja escondida, sumida, e se pudessem excluí-la completamente da sociedade, no mundo todo faria. Mas isso não vai acontecer, podem ter certeza. Jesus e Deus é poderoso e Ele disse que as palavras dele não passariam. E aquelas pessoas zombando de Jesus, cuspiram em seu rosto, bateram, até cansar, como nós vimos nas imagens. E lá no alto daquela cruz, ele ainda tem força para orar. Pai, perdoa-lhes. Hoje, quem do ser humano consegue perdoar de fato e de verdade, se essa força não vem de Deus? Nós não conseguimos perdoar de fato e de verdade, deixar
toda a nossa mágoa, tudo aquilo de lado, se não for uma ação do Espírito. E nós percebemos, irmãos, que na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, e nos ensinou a orar: perdoa assim como nós perdoamos. Nos perdoe, Pai. E essa súplica que Ele nos ensinou, Ele está falando porque é para o povo de Deus. Não é para alguém que não experimentou o amor de Deus. Mas é para o seu povo que Deus está dizendo isso. Então, se um filho de Deus, se aquele que experimentou o perdão, não consegue perdoar o seu semelhante, então Deus diz, o seu perdão também será retido. Aí tem uma condição. Mas uma coisa é fato. Aquela oração de Jesus não foi somente para aqueles homens que pregaram, que bateram, que cuspiram. Quando ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele estava orando por mim, por vocês, pelas autoridades, pelas pessoas do mundo todo, por aqueles que perseguem Jesus todos os dias. A oração de Jesus não ficou somente naquele local, mas se estendeu até os nossos dias. Que o nosso coração, irmãos, lembre dessa súplica de Jesus lá na cruz. E lembre que Jesus orou por ti também. E assim, nós podemos então sempre confessar os nossos pecados como nós o fizemos antes. Que pela ação de Jesus, nós somos perdoados, somos lavados e purificados. E assim nós então vamos ouvir a segunda palavra de Jesus dita no alto daquela cruz. Tu és o Filho de Deus! Por que não salvas a ti mesmo? Prova que tu és realmente aquele que tu dizes que és! Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não. Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. No mais agudo do sofrimento, Jesus ainda consegue olhar para aquele malfeitor na cruz. Aquele malfeitor que lá na cruz se arrependeu e clamou para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no paraíso. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos uma grande lição que Jesus está dando para o povo de Deus. Jamais pensemos que não vale a pena pregar o evangelho para alguma pessoa. Seja ela quem for, seja ela que tenha, seja o que fez na vida. Nunca vamos pensar e dizer: para este não vale a pena pregar o evangelho. Sempre vale. Quem vai definir o caminho eterno de uma pessoa não sou eu, nem são vocês.
Nós não somos juízes das outras pessoas. Nós não somos. A nossa missão é pregar a lei de Deus, o amor de Deus, como está na Escritura. O resto é de Deus, compete a Deus. E como nós falamos antes de carregar a cruz até o momento da morte, essas palavras de Jesus ainda são muito consoladoras para nós, porque na hora da nossa morte, ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, são palavras consoladoras. São palavras que nos trazem vida. Vivemos aqui, irmãos, mas nós não somos daqui. Infelizmente, o nosso coração às vezes se apega demais às coisas deste mundo. Nós brigamos por meio metro de terra. Nós brigamos por R$1.000 de herança. Mas nosso mundo não é daqui. E com isso nós às vezes criamos a maior desavença entre a família, entre os irmãos. E lembramos que não é nada daquilo que eu tenho que vai me levar para o céu, porque tudo vai ficar aqui. Nada do que eu tenho vai fazer a diferença. A roupa que eu uso, Jesus não vai olhar a marca da minha roupa quando eu morrer. Jesus não está nem aí para a marca de roupa, para quanto dinheiro eu tenho na conta. Jesus não está nem aí para aquilo que eu fiz. Deus Pai está aí e Ele se importa se naquele momento Ele encontrar Jesus no seu coração. Ele tem que ver Jesus no seu coração. E aí nós temos a palavra de Deus que diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E mais adiante em Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos, que o nosso coração, que a nossa alma estejam olhando para o céu, para as coisas de Deus, não para as coisas deste mundo, porque as coisas do mundo não valem nada na presença do Senhor. Deus criou tudo que existe para a gente usar, mas não para adorar, não para amar e não para substituir o lugar dele no nosso coração. Portanto, que assim nós creiamos hoje e sempre nessas palavras de Cristo, e que essas palavras de Cristo dita aquele malfeitor na cruz soam todos os dias em nossos ouvidos, para a honra e glória do Senhor. Também, irmãos, nós queremos neste momento ouvir a terceira palavra de Jesus lá na cruz. Carne da minha carne, coração do meu coração, meu filho, deixa-me morrer contigo. Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Não restou mais ninguém! Ninguém! Jesus!
partindo desse mundo, dando a sua vida, Jesus honra o quarto mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. No alto daquela cruz, sofrendo, Jesus ainda se preocupa com a sua mãe. Dá a ela um novo filho. Dá a responsabilidade de continuar cuidando dela a João, o seu discípulo amado. Jesus nos dá uma lição tremendamente grande nesse momento, de cuidar das pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Lamentavelmente, nós vemos pais sendo abandonados em asilos, filhos que não querem mais cuidar de seus pais, filhos que ainda tiram o pouco ganho que seus pais têm. Mas Jesus está dizendo que nós podemos cuidar. Porque quando nós éramos pequenos, foram eles que nos cuidaram. Trocaram as fraldas, porque senão ia virar tudo em ferida. Nos alimentaram, nos protegeram. Em Jaciara conheci uma mãe que, pelas condições financeiras, não tinha nem condições de matar as baratas da sua casa. E um dia ela disse para mim: pastor, eu passo a noite cuidando dos meus filhos para que as baratas não tomem conta deles. Enquanto eles dormem, eu fico cuidando. Não sei se os filhos vão cuidar das mães, da sua mãe, do seu pai, assim, desta forma. Temos até uma música que é cantada: um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. O que está acontecendo com a sociedade? Será que a sociedade não está impondo sobre as famílias um peso excessivo de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar isso, tem que trabalhar tantas horas, 3 períodos por dia? E o tempo para a família? E o tempo que Deus destinou talvez para nós cuidarmos dos necessitados? Cuidar das pessoas que nos cuidaram, o mínimo, cuidar da nossa família. O que está acontecendo com a sociedade? Sem dúvida nenhuma, na minha visão, o afastamento de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais problemas. Mais leis têm que se criar para que cuidemos uns dos outros, porque senão seremos punidos. Pense. Deus colocou seu pai, sua mãe, seu filho, seja ele como for. Senta, conversa, resolve o problema. Deus colocou essa pessoa do seu lado para você cuidar dela. Cuidemos das pessoas que estão ao nosso redor. Assim nós queremos também ouvir de Jesus a sua 4ª palavra do alto daquela cruz. Oh, Deus! Oh, Deus! Por que me abandonaste? O
O sofrimento humano de Jesus a gente imagina, porque naquela época lá, quem acompanhou o filme lá todo, que foram as cenas passadas na hora do coral, dizem que aquilo lá chega muito perto do que era praticado naquela época. Então o sofrimento físico a gente tem uma pequena noção do que é. Mas o que nós não temos noção é o sofrimento que Jesus estava carregando ocultamente, que foi justamente os nossos pecados. Nós não temos noção do peso que estava sobre Jesus. Nós sabemos que o preço exigido do Pai foi tão alto que ele se sentiu desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Parece estranho Deus desamparando Deus. É como se uma parte de você pudesse desamparar a outra parte. Mas isso retrata o sofrimento que Jesus estava trazendo no seu corpo, na sua alma, naquele momento, o quanto ele foi humano a ponto de se sentir desamparado por Deus. E vocês sabem que o sentimento de desamparo, quantos talvez aqui dentro do templo e que estão acompanhando o culto pela internet, quantos já choraram porque falaram: meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meus irmãos me abandonaram em tal lugar. Então o sentimento de abandono traz sobre a nossa vida um sentimento terrível muitas vezes não sabemos lidar com isso. E Jesus se sentiu desamparado, mas mesmo ali, sentindo aquilo, ele não tirou o seu olhar da sua meta, do seu foco, da sua missão. Ele continuou firme, porque ele sabia que seu pai estava olhando por ele. Irmãos, talvez muitas vezes você já se sentiu desamparado por Deus. Mas quero dizer para você que isso é apenas um sentimento. Porque Deus nunca desampara alguém que clama por Ele. Deus nunca abandona alguém que chora, alguém que clama e que busca a sua presença. Deus nunca abandona aquele que invoca o seu nome. Deus se faz presente em todos os momentos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é uma promessa do nosso Salvador. E como Deus é fiel, então nós podemos confiar em Deus e não confiar seja lá em quem for, e muito menos confiar na nossa mente quando vier essa sensação de abandono. Porque Deus está ali. E a certeza disso, palavra, perdão, santa ceia. É Deus dizendo: eu estou acompanhando você. Na sua luta, no seu sofrimento, no seu sentimento de desamparo, eu estou aqui para te amparar. Então Jesus se sentiu desamparado para que nós fôssemos amparados pelo amor, pelo perdão, pela palavra, pelo poder dele diante do seu Pai celeste. Portanto, que o nosso coração continue acreditando que Deus está conosco todos os dias. E assim nós vamos então para a quinta palavra. Tenho sede.
Não foi a primeira vez que Jesus sentiu sede. 2 momentos para lembrar rapidinho: 40 dias no deserto, sem tomar água e sem comer. E no alto daquela cruz ele ainda teve sede. E é claro que ele diz que está com sede, e ele, sem dúvida nenhuma, ele está com sede, mas também para que se cumprisse a Escritura. E vocês sabem o que é ter sede. Talvez aqui vocês já sentiram horas e horas de sede, e sabem o quanto é terrível isso. Prestes a fazer uma cirurgia, é um momento que eu lembro que às vezes o médico proíbe você de tomar água por tantas horas antes da cirurgia, ou depois dela. E aí fica lá só molhando um pouquinho os lábios, para sentir um pouquinho a água nos lábios. E Jesus, no alto daquela cruz, o filho do dono, que é dono de toda essa água que nós bebemos aí, que usufruímos, ele passou sede. Deram vinagre para ele. Deram uma coisa amarga. Se alguém aqui consegue tomar um copo de vinagre diretão assim, sabe como é que é. Ou apenas um golinho de vinagre, sabe o que é tomar vinagre. Mas algo interessante nos faz pensar sobre isso, que o ser humano sentiu sede espiritual. E muitos estão sentindo sede espiritual. E a água que nos sacia a sede é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo me convence do meu pecado, da justiça e do juízo. Do meu pecado, porque não acreditam em Jesus. As pessoas não querem acreditar em Jesus. E só o Espírito Santo os convence de quem é Jesus. E quando somos convencidos de quem é Jesus, nossa alma para de procurar outro Salvador. Da justiça, Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Então, quando nós temos Cristo, nós paramos de querer nos justificar pelas obras, porque somos bonitos, porque fizemos isso ou aquilo. Então nós encontramos a justiça perfeita. Quer dizer, nós fomos encontrados pela justiça perfeita, pelo Espírito Santo. E do juízo, porque lá quando soar a trombeta no juízo final, nós sabemos quem irá vir nos buscar. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, o Espírito Santo é aquele que sacia a nossa sede. E Jesus sente sede para nos trazer justamente a água da vida, que é o Espírito Santo. Assim nós vamos ouvir então a próxima palavra. Está consumado. Quando Jesus diz está consumado, ele usa uma palavra que ela traz o seguinte significado: é como se você devesse em algum lugar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 1 milhão, não importa o valor. E aí quando você chega nesse local para pedir qual é a sua dívida, e a pessoa diz assim, não tem mais nada para pagar. Ué, mas como assim? Eu devia tanto? Não, mas a tua dívida está paga. E é exatamente esse é o termo que Jesus usa lá na cruz para dizer está consumado. A dívida foi paga. Ah, mas então eu não preciso fazer mais nada para a salvação? Para a sua salvação, não. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E você receberá a coroa da vida eterna.
Tá, mas então eu posso sair daqui e viver de qualquer jeito? Não, porque o verdadeiro cristão não vai viver de qualquer jeito. Aquele que está com o Espírito de Deus, ele não consegue viver de qualquer jeito. A vida dele vai ser apenas um reflexo do está consumado. Eu não preciso mais fazer nada para minha salvação, mas a minha vida vai mostrar que eu já estou salvo. Então, por isso que Jesus ele diz, para sermos filhos da luz, o cristão ele é filho da luz, então ele não precisa mais praticar as coisas nas trevas, na escuridão, no escondido. As obras dos filhos de Deus, elas aparecem, mas elas aparecem como um testemunho de fé, unicamente isso. Porque quando a minha obra, quando a sua palavra testemunhar a sua fé, as pessoas vão dizer e vão ver Jesus em você. Até tem uma frase que eu vi esses dias, que muitas pessoas analfabetas, elas não vão ler a Bíblia. E talvez nem muitos que sabem ler a Bíblia, vão talvez ler a Bíblia. Mas elas vão ler a Bíblia nos cristãos. Então, isso traz para nós uma responsabilidade, como fruto da nossa fé, do estar consumado, por eu estar salvo, então agora nós vamos procurar viver. Perfeitamente a gente não alcança isso. Mas eu quero lembrar que o viver, o arrependimento faz parte do viver a fé. O arrependimento e a confissão do pecado faz parte do fruto do Espírito que está em nós, do está consumado de Jesus lá na cruz. E assim nós vamos então para a última palavra de Cristo lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Carregar a cruz, que foi a estrofe do hino que nós cantamos, eu vou carregar a minha cruz até morrer. Faz parte destas palavras que Jesus disse. Quando ele diz, entrego o meu espírito em tuas mãos, ele entregou nas mãos de quem ele poderia entregar, do Pai Celeste, do seu Pai fiel. Quando nós morrermos, irmãos, quando chegar o nosso dia final, nós temos que nos perguntar, para quem eu quero entregar o meu espírito naquele momento? Para quem eu terei coragem de entregar o meu espírito? Em certo sentido, cada dia que eu acordo, que eu levanto, eu tenho a oportunidade de entregar o meu espírito a Deus ou ao diabo. Assim como nós já vemos alguns sendo consagrados ao diabo. Ao diabo, ou seja lá para quem for. Uma coisa é certa, não existe meio termo. Ou nós entregamos o Espírito a Deus,
ou ao diabo. Não tem como ficar num meio termo. E Jesus, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele entregou o espírito por mim, por vocês, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Jesus nos dá um excelente exemplo de entrega e de confiança, que é exatamente o que Deus pede no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Entregar e confiar é um exercício de fé. Assim como você faz a sua caminhada, você faz a sua corrida, você vai na academia para manter o seu corpo, assim também nós praticamos, nós exercitamos a nossa fé, entregando a Deus e confiando nas mãos de Deus tudo que nós somos, tudo que nós temos. E lá no dia, quando estivermos ainda carregando a nossa cruz aqui neste mundo e Deus quer aliviar a nossa carga, Ele também vai dizer: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Belas palavras do Senhor e Salvador Jesus. Portanto, irmãos, continuemos firmes na fé. Não abandonem a fé. Abandonar a fé é entregar a eternidade para o diabo. Então continuem na fé. Olhem para Jesus. Busquem o seu reino e a sua justiça. E vamos continuar confiando neste que deu a vida no alto da cruz por todos nós. Amém.